agora tem um bate-papo, eu adoro sempre receber ela no programa Mulher.com. Eu aprendo muito e tenho certeza que muitos pais, tios, avós aprendem também. Hoje, a nossa entrevistada é a psicopedagoga, escritora, palestrante, Débora Corigliano. Tudo bom, Débora? Tudo bem. Obrigada mais uma vez pela gentileza da presença. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A Débora Corigliano participando conosco, então, uma vez por mês, esclarecendo as dúvidas mais comuns dos pais. Tão difícil, né? Esse processo de educar os filhos. A gente às vezes fica com dúvida, será que está cuidando bem? Será que está educando bem? Será que a gente está fazendo o que é certo? E hoje a gente fala um pouquinho, turminha, especialmente sobre como lidar com as crianças em relação aos traumas. Seja um trauma de uma perda, um acidente, e até a questão do bullying, que também acaba gerando um trauma. Então, às vezes, as crianças, elas não têm um desempenho muito bacana na escola e aí sofrem, né? Os amiguinhos acabam fazendo aquelas brincadeirinhas e ela se sente inferior, ou mesmo a relação contrária, né? Aquela criança que se desenvolve muito bem, o nerd, digamos assim, também acaba sofrendo bullying. Então, hoje, as nossas orientações vão focar essa linha, né, de pensamento, esses problemas que acontecem, que é muito mais comum do que a gente imagina. E você que é pai que está me assistindo, pode participar desse bate-papo mandando a sua pergunta, tá bom? Aproveite as redes sociais ou liga e deixa a mensagem aí com a equipe do call center. Débora, em relação aos traumas, qual a melhor forma da gente trabalhar isso com as crianças? Por exemplo, aquelas mais novas, né, na faixa de 3, 4, 5 anos de idade, às vezes tem uma perda na família. Como abordar isso com a criança? Olha, o fato ele tem que ser dito. O que vai se transformar em trauma ou não é a forma de como ele é dito, né? Existem muitos livros infantis, por exemplo, se a criança sofre, vamos dizer, o vovô, a vovó morrem, ou perde o cachorrinho de estimação, perde pai ou perde mãe, tem uma perda muito significativa, existem maneiras de se falar. É lógico que não pode ser aquele desespero, falar de uma forma muito abrupta, que a criança realmente vai gerar um trauma. Existem vários livros infantis que falam sobre isso, que se colocam essa situação e aí a criança transfere para o mundo da fantasia, percebe a situação e aí é vamos dizer assim, uma abertura para se falar do que aconteceu. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, a minha filha tinha 7 anos, né? E realmente para ela foi muito difícil, né? Para mim foi muito difícil, imagina para ela, né? Então, e eu lembro que um dia, depois de passado algum tempo, ela olhou para mim e ela falou, mãe, eu queria tanto morrer e aquilo me assustou. Eu falei, mas por que você quer morrer? Ela falou, porque eu não estou aguentando de saudades da vovó. Então, na cabecinha dela, o morrer era um encontro com a vovó. Aí, novamente, eu tive que explicar o que era tudo aquilo, que era um caminho sem volta, que não podia, que a gente mata a saudade de outras maneiras. Porque ela me via chorando, ela me via triste. E aí eu fui explicando. O que não pode é que se acontecer um fato grande assim na família, deixar a criança à parte de tudo isso. Tentar esconder ou isolar ela. Mentir, falar de uma outra forma, não deixar que a criança perceba o que está acontecendo, porque isso, quando ela cresce ou quando ela toma consciência, aí além desse trauma tem a questão da mentira. Poxa, vocês não me contaram? Poxa, por que eu não estou sabendo? Por que eu não participei? Então, tem que ser dito, mas tem que se escolher, conforme a idade da criança, a que maneira que vai se dizer isso, né? E quando acontece um pouquinho mais tarde, por exemplo, naquele começo de adolescência, é difícil porque aquele adolescente ele está entrando numa fase, né? Ele entra, inclusive, num dilema com ele mesmo. Como que os pais podem trabalhar algum trauma? Seja uma perda na família, de repente uma mudança de cidade. Perder os amigos, ele vai perder os amigos, vai ter que mudar de escola, mudar de turma. Acaba sendo um trauma também, isso. né? Nessas outras situações. O ideal é que a gente tem, como pai, como mãe, a gente consiga mostrar que sempre existem dois lados de todas as situações. Né? Então, olha, nós vamos mudar de cidade, você vai ter que mudar de escola, você vai perder seus amigos, a convivência, o pessoal aqui do prédio, da rua, de onde você mora. Mas, em compensação, está abrindo um leque de oportunidades. Nova escola, novos amigos, muitas perspectivas de fazer amizades, de sair, de conhecer pessoas, um novo bairro. Então, mostrar o lado bom e o lado ruim. Se houver por parte da família realmente uma ansiedade muito grande com essa mudança,
falar para o filho, olha, para nós também é uma primeira vez, nós também estamos vivenciando tudo isso juntos. Então, quando eu estiver fragilizada com isso, eu vou conversar com você e te peço que, se você sentir alguma coisa, converse comigo. Expor para a criança que é normal ela sentir, no caso dessa mudança, dela se sentir triste, sentir temerosa de não conseguir fazer amizade, ou de como vai ser a escola, a ansiedade do que está por vir. Então, passar que isso é conversado, que dá para se sentar, se conversar, e que a mãe e o pai, na experiência deles, vão poder ajudar esse filho. E que não é uma coisa assim, radical, você vai ter que ser feliz lá. Não, nós estamos tendo uma tentativa, uma oportunidade de mudança. E juntos nós vamos construir isso. Porque aí a criança já vai assim, poxa, eu tenho um apoio, né? Eu não tenho aquela coisa, eu vou ser obrigada a fazer um amigo novo, eu vou ser obrigada vamos dizer assim, conquistar todo mundo. Não, eu posso ir no meu tempo, eu posso ir do meu jeito e que as coisas vão acontecer e que eu tenho o apoio da família, que isso é o mais importante. Débora, quando a gente divulgou hoje, inclusive nas redes sociais, a sua presença no programa Mulher.com, algo me chamou bastante atenção, né? Então, a nossa produção, ela divulgou nas redes sociais que você falaria, né, sobre a questão dos traumas e do bullying. E logo depois que essa mensagem foi publicada, em um curtíssimo período de tempo, uma mãe já enviou uma mensagem para a gente. Elizabeth Feitosa, obrigada, viu, minha linda, pela mensagem. E ela escreveu assim: hoje não vou perder o programa por nada. Acho que essa entrevista foi feita para mim e para o meu filho. Os traumas dele por conta de bullying estão atrapalhando o seu desenvolvimento na escola. Já troquei de escola para ele se adaptar e até ela comentou, mas foi chão. Né? Uma gíria que ela usou, foi bem difícil. E me chamou muita atenção porque, de fato, é uma coisa que parece que não acontece, né? Ou sempre vai acontecer lá numa outra cidade, Não com é alguém comigo, distante. E não, acontece muito frequentemente hoje no Brasil inteiro, independente de classe social. Porque se a criança, de repente, ela tem um desempenho muito bacana na escola, os amiguinhos acabam também gerando aquelas brincadeiras, ofensas. Se o desempenho dela não é legal, gera essas brincadeiras, essas ofensas. Como trabalhar o bullying, essa agressão psicológica? Olha, em primeiro lugar, se a criança está sofrendo bullying, aquela criança, como no caso dessa telespectadora, Ela comentou que mudou até de escola. Então, Débora. é isso que a gente precisa ver. A mudança da escola é uma questão muito delicada, porque além de eu estar sofrendo bullying, meus amigos, pseudo-amigos, estão me atormentando, estão me prejudicando, eu ainda vou perder o professor que eu gosto, o ambiente que eu sinto segurança, os poucos amigos que eu tenho. Então, essa mudança da escola, ela é uma atitude que pode sim ser tomada, mas tem que ser muito pensada, porque senão a criança vai se culpar mais ainda. Além de sofrer todas essas ameaças que o bullying traz, eu ainda estou perdendo tudo. Então, perdi a escola, perdi professores, perdi tudo. Então, isso é uma atitude que pode acontecer, mas que tem que ser pensada. Se você percebe que seu filho está passando por isso, primeira coisa é ir na escola conversar. Porque as duas crianças, a que faz o bullying e a que sofre, tem que ter um olhar diferenciado. Principalmente a que está ameaçando essa criança. Essa criança precisa de ajuda, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa parar com isso, porque é uma insatisfação pessoal que ela transfere para o outro. Então, eu não estou contente comigo, eu vou te ironizar. Eu vou falar, vamos dizer, da sua aparência física, eu vou falar do seu desempenho escolar, eu vou falar alguma coisa para te atacar, porque eu não estou contente com a minha atitude. Então, essa criança, ela precisa também ser acolhida. Então, os pais que sentem isso, que percebem isso no seu filho, e percebe de que forma a criança muda completamente o comportamento dela. Fica mais apática, fica triste, não quer ir na escola, o rendimento escolar cai muito, né? A criança que antes se relacionava, trazia amigos para casa ou ia para casa de amigos, para com tudo. Então, se seu filho está dando esses sinais, preste atenção nesse comportamento e vá à escola conversar. Não adianta mudar, eu vou tirar meu filho desse contexto e isso vai melhorar. Não, vamos lá na escola conversar, porque de repente o tirar nem é a melhor solução. Agora que ele já foi para uma outra escola, é como eu falei anteriormente, abre o leque de opções. Quantas coisas boas que vai acontecer nessa nova escola, quantos amigos que vão acontecer. E já deixar o alerta, porque senão a cada momento que ele sofre alguma coisa, alguma ameaça, a mãe ficar mudando de escola, ele vai ser infeliz por muito tempo. E como a mãe pode ajudar essa criança em casa?
Débora, que argumento usar, como falar, porque às vezes a criança se isola tanto que a mãe não tem como chegar, sabe? Ela não sabe, fica com medo de fazer essa aproximação, né? De forçar ali, de repente, que ele fale, que ele desabafe. Tem uma maneira mais fácil da mãe conseguir chegar, se aproximar do filho? Para Sim. falar sobre isso, para tratar sobre o assunto? Tem. A primeira coisa é você contar uma experiência tua de vida, porque todo mundo já passou. Em alguma situação na vida, você não se sentiu bem num ambiente. Alguém alguma vez fez uma ironia com alguma coisa que você fez, você passou alguma vergonha na época estudantil, né? Todo mundo tem uma situação. Então, primeiro assim, a mãe não chega pedindo que ele fale, chega contando. Filho, eu quero te contar uma coisa. Na minha época de escola, aconteceu isso, eu fiz aquilo, ou seu pai. Digamos que a pessoa não tenha passado nada. Ela vai contar de alguém que ela conheceu. E aí ela vai mostrar, olha, se fosse comigo, eu tentaria falar dessa forma, eu tentaria fazer isso, eu tentaria contornar, eu contaria para a professora, conversaria com essa pessoa que está tentando fazer isso comigo, isolaria, olha, não quero mais conversar com você, não quero ser seu amigo, e quando ele vier, você vai para um outro grupo, daria as orientações que quem é mãe, que acha pertinente, falaria para isso. Se essa criança está num ponto já onde não tem, a criança não conversa mais, já está com assim, sintomas mais fortes como febre, alguma doença na pele, que o emocional dá para a criança alguma doença na pele, procure um profissional. Vá a um psicólogo, peça orientação para esse profissional, que aí ele vai fazer um atendimento com os pais e com a criança, e muitos que eu até conheço vão até a escola conversar também, para poder melhorar a situação por um todo, né? Não adianta tirar aquela criança do contexto, não, a escola tem que tomar uma atitude se isso está acontecendo lá.